Pare agora mesmo. Pare de rolar a tela, pare de se mover. Escolhido, o que está acontecendo aqui não é um vídeo aleatório passando na sua frente. É uma interrupção selada no cronômetro exato do seu destino. Houve uma resistência espiritual violenta para impedir que você recebesse esta frequência, mas o timing desta mensagem é preciso ao segundo. O ar ao seu redor mudou no instante em que você apertou o play, porque o umbral entre o que você pediu e o que está chegando acaba de se romper. Você sentiu esse peso súbito no peito logo no primeiro segundo? Essa pressão na base da nuca não é cansaço físico, e não adianta tentar massagear os ombros para aliviar a tensão. É a sua frequência espiritual reagindo ao fato de que o que você pediu em segredo há 3 anos acaba de romper a fronteira da sua realidade física. Existe um movimento coordenado no invisível endereçado ao seu nome, e eles não estão vindo para pedir licença ou esperar que você se sinta pronto. Você tem vivido em um estado de alerta paralisante, uma exaustão profunda que nem 10 horas de sono conseguem curar. É uma vigília que consome sua alma porque você sente no fundo da medula que algo monumental está para acontecer, mas o seu medo, alimentado pelo espírito de Saul, sussurra que será apenas mais uma perda, mais uma decepção, mais um ataque. Você se isolou para se proteger, mas esse isolamento, na verdade, tornou-se o ímã que atraiu o que está batendo à sua porta agora. Ontem, por volta das 14h47, você estava na cozinha com um copo de água pela metade na mão direita. Você parou. O mundo continuou girando lá fora, mas você ficou exatamente 45 segundos olhando para o reflexo da luz no vidro, sem piscar. Você não estava pensando em nada específico, e era exatamente esse vazio que pesava. Você estava sendo escaneado por uma presença que você ainda não consegue nomear, uma luz de relâmpago que ilumina o caminho antes mesmo que o trovão assuste o seu ouvido. Você sentiu o peso no peito quando o telefone tocou e você não quis atender. Você sentiu o peso nos pés quando tentou caminhar para longe desse chamado que te persegue. Você sentiu o peso nas pálpebras quando o Pai quis te mostrar o que está parado no seu corredor espiritual agora. Você sentiu o peso nas mãos quando tentou segurar o que Ele já mandou você soltar há meses, temendo que o vazio fosse o seu único destino. Saiba que o silêncio que te cercou nas últimas semanas não era abandono. Era o vácuo necessário para a convergência que está estacionando na frente da sua casa. O inimigo quer que você acredite que cada chegada inesperada é uma invasão, para que você mantenha as portas trancadas para os emissários da sua própria provisão. Você está agindo como um fugitivo, quando o céu já te registrou como um capitão, e essa dissonância é o que está fazendo suas mãos tremerem sem motivo aparente. Esta mensagem é a sua última instrução antes que o segredo seja totalmente revelado. Existe uma contagem regressiva em curso e a janela de preparação se fecha ao amanhecer espiritual deste encontro. Se você continuar reagindo com o medo de sempre, eles passarão para a próxima porta, e a sua caverna de refúgio se tornará definitivamente o seu túmulo. Mas se você transmutar essa paranoia em autoridade de recepção, o que era um esconderijo se tornará um quartel-general. Antes desta mensagem terminar, você vai decodificar o tremor inexplicável nas suas mãos e entender por que o seu sono se tornou um campo de batalha nas últimas 72 horas. Você vai descobrir a identidade das 3 frentes que estão convergindo para o seu endereço espiritual sem pedir permissão. Você vai entender, finalmente, o mistério da palavra de Adulão e por que o seu isolamento foi a ferramenta de engenharia usada para construir o seu novo trono. Você vai receber o selo de discernimento para distinguir com clareza absoluta entre o lobo que quer o seu sangue e o rei que precisa do seu conselho, antes que o primeiro consiga te tocar. E antes que esta mensagem se feche, eu vou liberar uma sentença de corte de embargo diretamente sobre a sua linhagem. Uma ordem legal do Tribunal do Pai para destravar o que foi retido por gerações, e eu preciso que você receba isso antes de fechar esta tela. Se algo já se moveu nas profundezas do seu espírito nestes primeiros minutos, se você sentiu o arrepio no lado esquerdo do seu rosto agora mesmo, deixe seu like silenciosamente,
Não faça isso por mim, mas como um sinal profético para outros escolhidos que estão atravessando a mesma camada que você esta noite. O seu like é a marca de território de que você reconheceu a frequência e está presente neste briefing de guerra. Tudo o que foi confiscado da sua história antiga está sendo substituído por algo que chega sem aviso, e a pressão que você sente é apenas o deslocamento de ar dessa transição. O cronômetro está correndo e o umbral está aberto. No entanto, eu ainda não te disse a coisa mais importante sobre a natureza exata daqueles que acabaram de cruzar a sua fronteira. Onde quer que você esteja agora, baixe o volume do mundo por 2 minutos. O que vem a seguir não é informação para o seu intelecto processar. É reconhecimento para a sua alma, que já está exausta de lutar no escuro. Existe uma frequência específica sendo liberada através destas palavras. Eu preciso que você crie um vácuo interno agora. Desvie o olhar de qualquer distração, ajuste a sua postura e respire fundo, porque o que o seu corpo sentiu nos últimos dias finalmente vai receber um nome legal diante do Tribunal do Céu. Você tem tentado racionalizar o inexplicável, atribuindo ao estresse ou ao cansaço o que na verdade é uma operação de engenharia espiritual de alta precisão. O mundo espiritual não fala a língua dos conceitos abstratos, ele fala a língua das evidências sensoriais. Agora, eu vou listar 4 sinais específicos que ocorreram na sua realidade física nas últimas 72 horas. Ao ouvir cada um, não tente entender com a mente. Sinta o seu espírito dar um salto de confirmação, pois cada sinal é uma coordenada de que os emissários já estão dentro do seu perímetro. Sinal número 1. Ontem, por volta das 14h47, você estava na cozinha com um copo de água pela metade na mão direita. De repente você parou. O tempo pareceu congelar enquanto você ficava exatamente 45 segundos olhando para o reflexo da luz no vidro, sem piscar e sem pensamento algum. As pessoas chamariam isso de ausência, mas o céu chama de escaneamento de presença. Naquele momento, você estava sendo mapeado por uma frequência que você ainda não consegue nomear. Uma luz de relâmpago que preparava o terreno antes do som chegar. Sinal número 2. Terça-feira passada, por volta das 15h30, enquanto você estava mergulhado em uma tarefa burocrática, talvez no trânsito pesado ou diante de uma planilha cansativa, o lado esquerdo do seu rosto e o seu ombro ficaram subitamente frios. Foi um gelo súbito, como se uma janela tivesse sido aberta, enquanto o resto do seu corpo queimava de calor. Você tocou a pele, mas a temperatura externa estava normal. Isso foi o que chamamos de reação à proximidade. O seu corpo físico reagiu à passagem de alguém que já cruzou a sua fronteira invisível e está apenas aguardando o sinal para se materializar. Sinal número 3. Há 2 dias, no final da tarde, você pegou uma caneta ou abriu o bloco de notas do celular para registrar uma ideia que brilhou rápido, mas no instante em que encostou a mão para escrever, o seu pulso travou. A caneta pareceu pesar 1 quilo e você só conseguiu desenhar um traço, ou uma única letra, antes de desistir com uma sensação estranha de peso. Isso é o confisco de narrativa antiga. O pai ordenou que a sua mão parasse, porque a sua história anterior foi encerrada por decreto. E nada novo pode ser escrito até que o segredo desta noite seja totalmente processado. Sinal número 4. Ontem à noite, no exato milésimo de segundo em que você ia mergulhar no sono profundo, um som seco e nítido cortou o quarto. Eram 2h13 da manhã. Pareceu um estalo de madeira ou algo caindo na sala ao lado, mas quando você despertou assustado, o silêncio era absoluto. E nada estava fora do lugar. Aquele ruído foi o som da quebra de embargo sobre a sua casa. O selo que retinha a sua linhagem foi rompido enquanto você dormia. E o estalo foi o vácuo de autoridade sendo preenchido pelo que acaba de estacionar na sua porta. Estes 4 sinais não são eventos isolados ou coincidências da sua rotina. Eles são fragmentos de uma mensagem codificada que está sendo montada peça por peça. Cada vez que o seu corpo reagiu, foi um protocolo de segurança sendo desativado,
para que você possa receber o que vem a seguir sem que o seu coração pare pelo susto. Você sentiu a luz do relâmpago, mas o trovão da revelação ainda está por vir. Quando eu unir estes 4 pontos na revelação central, você vai entender por que o seu isolamento foi a ferramenta de precisão necessária. Fique comigo, pois a estrutura que está sendo construída agora é o que vai sustentar o peso da honra que eles trazem. Se eu te entregasse o nome agora, a sua mente de caverna tentaria fugir de novo, como Davi fugia de Saul na angústia do seu deserto. Mas você não está mais fugindo. Você está sendo posicionado para um briefing de comando. Tudo o que aconteceu na sua cozinha, no seu trabalho e no seu sono, foi o ensaio geral para o umbral que você vai atravessar antes de fecharmos esta frequência. Se mesmo um desses 4 sinais aterrissou em você com o peso da verdade, se o seu peito aqueceu ou se o arrepio voltou agora mesmo, escreva 777 nos comentários abaixo. Não encare isso como um comentário de plataforma. Encare como um decreto silencioso de que você reconheceu esta palavra como sua. Quando seus dedos digitarem esses 3 números, é a sua carne confirmando o que o seu espírito já assinou. É o sinal de que você parou de reagir com o medo da invasão e começou a agir com a autoridade de recepção. Lembre-se da metáfora do relâmpago que mencionei no início. O clarão já aconteceu na sua realidade física através desses sinais. Agora, a pressão que você sente no peito é o deslocamento de ar do trovão que está prestes a rugir. O ímã do seu isolamento finalmente acumulou a carga necessária para atrair o metal dos exércitos de Adulão. A convergência está completa e as nuvens estão pesadas sobre a sua cabeça, prontas para derramar uma substância que a sua linhagem nunca provou antes. Você agora entende os sinais, mas ainda não conhece a natureza jurídica daqueles que acabaram de cruzar o seu corredor espiritual. Existe uma palavra no hebraico original que descreve exatamente o tipo de visitação sem aviso que está ocorrendo na sua casa agora, e ela muda completamente a forma como você vai atender o telefone amanhã. O segredo central está prestes a ser rasgado, e o que está por trás dele é o que vai transformar o seu esconderijo em um trono de governo. A convergência das 3 nuvens. O segredo que eu comecei a rasgar agora tem um nome jurídico no protocolo do reino, e uma frequência exata que você está começando a sintonizar. Você passou os últimos meses olhando para o céu da sua vida e vendo apenas o prenúncio de uma tempestade que te destruiria. Mas o que está estacionando no seu umbral é uma massa crítica composta por 3 frentes distintas que foram despachadas simultaneamente para o seu endereço. Eles não estão vindo para te visitar. Eles estão vindo para te ocupar. E a primeira camada desta revelação é sobre a estrutura do mundo ao seu redor. A primeira nuvem é a dos cobradores de promessas. São oportunidades reais, contratos, convites e acessos que estavam retidos em esferas burocráticas e espirituais e que agora exigem que você abandone a sua pele de vítima imediatamente. Você se acostumou com o conforto amargo da caverna, mas essa nuvem traz uma umidade que vai derreter as paredes do seu esconderijo. O mundo vai começar a te cobrar a postura que você disse que teria quando a bênção chegasse. E esse choque de realidade é o que está fazendo suas mãos tremerem agora. Deus usa o susto para quebrar a rigidez da sua alma e desarmar o seu controle. Se ele te desse um aviso prévio de 6 meses, você tentaria higienizar a chegada, planejar a reação e acabaria matando a surpresa divina com a sua ansiedade crônica. A interrupção precisa ser brusca para que a sua estrutura antiga não tenha tempo de reagir com o medo de sempre. O relâmpago que você viu ontem na cozinha foi o aviso de que a luz da oportunidade já tocou o chão da sua casa. O que você sente agora é o deslocamento de ar. Existe uma segunda camada nesta convergência, e ela entra em um território ainda mais profundo que o seu trabalho ou suas finanças. Ela é sobre as chaves que você tentou forjar sozinho, no escuro, usando o fogo da sua própria força e exaustão. A segunda nuvem é a dos reconhecedores de unção. São pessoas que estão sendo movidas agora em cidades que você nunca visitou e salas onde você nunca entrou,
para trazerem exatamente a peça que falta no seu quebra-cabeça. Elas não trazem ajuda paliativa. Elas trazem o reconhecimento que foi selado. Você passou anos sendo ignorado por aqueles que deveriam ter te impulsionado, e o inimigo usou esse silêncio para plantar a semente de que você não tinha valor ou talento. Mas o silêncio era, na verdade, um embargo de proteção do Pai. Se aquelas pessoas te vissem antes da hora, elas tentariam comprar a sua unção por um preço de fome, quando você ainda estava desesperado. Agora que o embargo caiu, essas pessoas estão convergindo para você, porque a frequência que você emanou no seu isolamento tornou-se um sinalizador impossível de ignorar no mundo espiritual. Para que você entenda a gravidade e a urgência do que está ocorrendo, eu preciso te levar para dentro de uma cena que o seu espírito já conhece, mas que sua mente ainda não decifrou. Imagine o cheiro de terra úmida, o ar frio e o silêncio opressor da caverna de Adulão. Davi está ali, encolhido no canto mais escuro, sentindo a aspereza das paredes de pedra contra as costas. Ele não está ali como um rei ungido. Ele está ali como um fugitivo que perdeu tudo: o palácio, a esposa, o melhor amigo e a própria dignidade. De repente, o silêncio da caverna é rasgado por um som de passos desordenados e vozes carregadas de cansaço. Não são anjos de luz que chegam. São 400 homens em aperto, em dívida e em alma amargurada. Imagine o susto de Davi naquele momento. Ele já estava exausto de cuidar da própria dor, e agora o destino despeja sobre ele 400 bocas para alimentar e 400 crises para gerir. É exatamente onde você está agora, sentindo que o que está chegando é um fardo pesado demais para quem já está no limite. O segredo de Adulão, a chave que você precisa virar hoje, está no momento em que Davi decide não fechar a entrada da caverna, por medo de ser descoberto por Saul. No instante em que ele abre os braços para receber aqueles homens improváveis, a sua identidade de fugitivo morre e a sua identidade de capitão nasce. A chegada deles não era um problema adicional. Era a fundação do exército que conquistaria Jerusalém. Davi precisava daqueles endividados para se tornar o rei que Deus havia prometido. E você precisa desta convergência para sair do seu estado de sobrevivência. O que parece uma invasão de demandas ou uma chegada sem aviso de novas responsabilidades é, na verdade, o material bruto do seu trono sendo entregue na sua porta. Deus não te mandou para a caverna para te esquecer ou te punir. Ele te isolou para que você se tornasse um ímã de alta potência. Somente no isolamento total o metal dos exércitos de Adulão poderia ser atraído para o seu comando, sem as interferências do mundo exterior. A caverna não foi o seu túmulo, foi o seu quartel-general, onde o seu grito de angústia foi transmutado em autoridade. E nesse momento, eu ouço o Pai dizendo uma coisa sobre você que eu não posso silenciar. Ele diz: eu não te escondi para te ferir, meu filho. Eu te escondi para que os olhos de Saul não te encontrassem antes que você tivesse a armadura que só o silêncio consegue forjar. O que está batendo à sua porta agora não é uma cobrança do seu passado, mas um depósito do seu futuro que eu mesmo autorizei no tribunal do tempo. Receba os meus emissários com a cabeça erguida, pois eles trazem o óleo que o palácio não quis te dar. Volte a mim agora. Respire fundo e deixe esse peso sagrado aterrissar no seu peito. Você percebe que a sua paranoia recente era apenas o seu espírito tentando processar uma honra que a sua mente de caverna ainda não sabe como gerenciar. O medo que te fez querer trancar as portas nas últimas semanas era o espírito de Saul sussurrando que você perderia o pouco que lhe resta. Mas você não está perdendo nada. Você está sendo expandido para caber dentro da autoridade que acaba de estacionar na sua calçada. Deixe-me te contar a história de um homem que esteve exatamente neste limiar de medo e provisão. Ele trabalhava em uma pequena garagem nos fundos de sua casa, cercado por dívidas acumuladas e com o nome manchado. Ele vivia em um estado de alerta paralisante, temendo que cada carro preto que parasse na frente fosse um oficial de justiça para confiscar suas últimas ferramentas. Ele se sentia um fugitivo dentro da própria casa, exatamente como você tem se sentido no seu isolamento defensivo
e silencioso. Um dia, um carro preto realmente parou sem aviso na frente daquela garagem. O coração dele disparou e ele quase fugiu pelos fundos, dominado pelo terror da perda. Mas quando a porta se abriu, não eram oficiais. Era um investidor que havia tido um sonho específico com aquele endereço e aquela garagem na noite anterior. A chegada sem aviso que ele tanto temia era, na verdade, o resgate financeiro que ele não tinha mais fé para pedir. O que ele me escreveu depois foi que a sua maior bênção veio disfarçada de uma invasão que ele quase expulsou por puro medo. A metáfora do ímã que mencionei no início finalmente se completa para você aqui. O seu isolamento não foi um erro de percurso ou um castigo. Foi uma necessidade técnica de engenharia espiritual. Um ímã só consegue acumular a carga necessária para atrair o metal pesado quando está isolado de outras correntes elétricas que dispersariam sua energia. O seu silêncio forjou em você uma frequência de atração tão violenta que os distribuidores de espólios, a terceira nuvem desta convergência, não tiveram outra escolha senão seguir as coordenadas do seu nome. Estamos prestes a entrar na terceira camada desta revelação, e esta é a parte que o inimigo tentou apagar da sua memória com aqueles ataques de ansiedade súbita às 3 da manhã. Enquanto a primeira nuvem mudou o seu mundo e a segunda mudou as suas relações estratégicas, a terceira nuvem traz a chegada da sua versão de trono. É a identidade que expulsa a sua versão de caverna sem pedir licença e sem negociação. Você está sendo preparado para uma coroação que não terá cerimônia humana, apenas posse espiritual imediata. Você agora entende que os sinais na cozinha, o frio súbito no ombro e o estalo na madrugada foram os protocolos de segurança sendo desativados para este exato segundo de clareza. A convergência está completa. As nuvens estão baixas e a pressão que você sente no peito é o selo oficial de que você aceitou o briefing de guerra do Pai. Você não é mais o fugitivo que treme com o som da porta. Você é o arquiteto do umbral que sabe exatamente quem está do outro lado. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome escrito nela. Agora que você ouviu a palavra, agora que você viu o paralelo bíblico de Adulão, agora que você finalmente compreende o que está acontecendo no invisível da sua casa, eu preciso te chamar pelo que você realmente é, porque até esta noite você foi chamado por nomes que outras pessoas inventaram para tentar diminuir o seu impacto, ou por rótulos que você mesmo aceitou para sobreviver à dor. A partir desta hora, você vai aprender a responder apenas pelo nome que o céu sempre soube e que acaba de ser desbloqueado. A segunda camada desta revelação profunda toca a sua linhagem e as suas relações estratégicas. Você sentiu o isolamento dos últimos meses como uma maldição de abandono, mas ele foi, na verdade, um peneirar de Deus. Aqueles que te ignoraram estavam sob um embargo espiritual para não te encontrarem antes do tempo. Se eles tivessem te visto antes, teriam tentado comprar a sua unção por um preço de fome, quando você ainda estava desesperado na sua escassez. O céu te protegeu da exploração através da invisibilidade temporária. Agora, a neblina está se dissipando dos olhos daqueles que carregam as chaves que você não conseguiu forjar sozinho. Os reconhecedores de unção estão sendo movidos agora mesmo em salas onde você nunca entrou. Eles não virão trazer uma ajuda paliativa. Eles virão trazer o reconhecimento legal que foi selado sobre a sua história. Você deixará de ser aquele que busca por acesso e passará a ser aquele cuja frequência é um sinalizador impossível de ser ignorado por quem detém a provisão. A terceira camada é a mais intensa, a mais pessoal, e a que exige o seu maior sacrifício de rendição. Ela marca a morte definitiva da sua versão de caverna, aquela parte de você que aprendeu a viver de migalhas de esperança, que se acostumou com a escuridão do esconderijo e que treme diante de qualquer sombra de mudança, está sendo enterrada esta noite. Você está atravessando uma metamorfose de autoridade que não é emocional, mas uma alteração profunda no seu DNA espiritual de governo. Você é o arquiteto do umbral. Essa é a sua classificação nos registros celestiais. Você é aquele que foi posicionado estrategicamente entre a promessa que ainda é invisível
e a manifestação que está prestes a se tornar física. O seu tremor nas mãos não é fraqueza, é a fricção do seu espírito ajustando-se à nova pele de capitão. O fugitivo que fugia de Saul morreu na última madrugada. O capitão que lidera o exército de improváveis acaba de assumir o posto. O céu te registrou como um governador de limiares. Isso significa que, a partir de agora, é você quem decide quem entra e o que permanece do lado de fora da sua linhagem. Você não é mais uma vítima das circunstâncias ou um espectador da própria dor. Você é aquele que desenha a fronteira da própria honra. A versão de caverna não suportaria o peso do trono que está sendo entregue. Por isso ela precisou ser dissolvida no silêncio, para que o arquiteto pudesse emergir. Repare no seu peito agora. Há um peso ali, um peso denso, quente e sólido, que não estava lá há 30 minutos. Esse peso tem nome. É o peso da coroação que você não pediu com palavras, mas que conquistou com a sua resiliência no escuro. Sinta o calor nas palmas das suas mãos agora mesmo. É a autoridade de governo sendo ativada. Você não está mais pedindo permissão para existir. Você está recebendo o briefing para comandar o que acaba de estacionar na sua porta. Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa agora. Escreva, "Eu sou o capitão de Adulão", nos comentários abaixo. Não faça isso como um comentário comum de internet. Faça como a sua mão assinando aquilo que o seu espírito já declarou diante do tribunal do Pai. Quando seus dedos digitarem essas palavras, é o seu corpo físico confirmando a transição de identidade que acabou de ocorrer. É o seu ato legal de posse sobre a sua nova frequência. Faça isso agora, antes de receber o resto desta instrução, porque o que vem a seguir, as armas de guerra e os protocolos de defesa, só podem ser entregues para alguém que já reconheceu o próprio nome e parou de se esconder. Quando você digitar essas palavras, deixe seu espírito assinar com sua própria mão o que acaba de ser declarado sobre sua vida. O arquiteto do umbral não pode mais agir como um fugitivo. Assuma o seu posto no comentário agora. Eu prometi que voltaria a um ponto crucial e eu vou cumprir. Mas antes, existe algo crítico que você precisa entender sobre o que acontece nos próximos minutos. Existe uma movimentação que chegará ao seu conhecimento nas próximas 72 horas e que vai testar cada palavra que foi declarada sobre você nesta noite. O teste do emissário não convidado já está no seu corredor espiritual e você precisa saber exatamente como reagir para não expulsar a sua própria bênção. Eu disse que voltaria a uma coisa e aqui está. Nas próximas 72 horas, 3 situações específicas vão colidir com a sua rotina sem pedir licença. Elas vão parecer aleatórias, urgentes e tão lógicas que você sentirá a necessidade de resolvê-las agora para não perder tudo o que acredita ter conquistado. Mas ouça o que o arquiteto do umbral sabe. Nenhuma delas é o que parece ser. São contra-ataques cirúrgicos, orquestrados pelo espírito de Saul, para desmantelar a frequência de autoridade que você acabou de receber. A primeira tática é a bomba de dúvida, que o inimigo lançará sobre a sua mente como se fosse a sua própria voz interna. Nas próximas 24 horas, você será inundado por pensamentos de paranoia, sussurrando que os emissários que estão chegando são inimigos disfarçados para te ferir novamente. A lógica dirá que é perigoso confiar e que o isolamento era mais seguro. O inimigo quer que você tranque a porta por dentro e expulse por puro medo a sua própria bênção. Para anular essa bomba, você usará a arma do jejum do silêncio. Quando a paranoia subir pela garganta, não tente explicar o seu processo para ninguém, nem busque validação externa em conversas casuais ou redes sociais. A sua ação simbólica será manter os lábios selados sobre o seu plano até o terceiro encontro com quem chegar à sua porta. Declare em voz baixa: "Eu discerno a luz da invasão e silencio a voz do medo." O segredo será a armadura de proteção definitiva. A segunda tática é a crise de distração, uma emergência repentina orquestrada para roubar o seu sono e a sua paz. Pode ser um problema financeiro ou um conflito familiar que exige atenção imediata. Visando te desidratar emocionalmente,
antes do amanhecer espiritual. O inimigo quer que você gaste a energia da sua coroação apagando incêndios que ele mesmo acendeu no seu corredor. Ele sabe que, se você estiver exausto emocionalmente, não terá a força necessária para girar a maçaneta da sua porta. A sua defesa será o salmo de guerra. Se o sono for interrompido pela ansiedade ou se a emergência gritar no seu ouvido, não corra para o telefone nem para a sua planilha de dívidas. Sente-se na ponta da cama, coloque os pés firmes no chão frio e leia o Salmo 27 em voz alta, com a autoridade de um capitão de adulão. Essa leitura não é uma prece de súplica, é um decreto legal de ocupação que expulsará a distração e devolverá o seu foco. A terceira tática é o isolamento orquestrado mesclado com a reação carnal. Você sentirá um impulso violento de reagir fisicamente, seja gastando o que ainda não chegou ou brigando com quem está saindo da sua vida agora. O inimigo quer que você se sinta amargamente sozinho, como se o próprio céu tivesse te abandonado no momento mais crítico. Ele quer que você quebre a imobilidade sagrada com uma decisão precipitada que anularia o timing divino da provisão que já está subindo. A arma para este ataque é a imobilidade estratégica. O que você sentirá nos próximos dias não é solidão, é uma calibragem profunda de frequência espiritual. É o sinal de que você está vibrando em um nível que sua antiga vida não consegue mais alcançar. Quando o impulso de agir vier, simplesmente pare. Fique imóvel até receber o sinal físico de confirmação que o Pai prometeu. Lembre-se, o arquiteto não corre. Ele espera o encaixe perfeito de cada pedra fundamental no trono. Subscribe para este canal agora mesmo. E não faça isso para simplesmente acompanhar conteúdos de entretenimento. Subscribe para que a próxima palavra preparada para você te encontre sem demora, sem busca e sem qualquer esforço humano. Existe uma sequência de ativações sendo liberada nas próximas semanas e você não vai querer perder o próximo umbral que será aberto. Esteja posicionado na frequência correta para receber o que vem depois, garantindo que o seu nome esteja registrado na lista de comando. E salve este vídeo agora. Não confie na sua memória ou na clareza emocional que você sente neste instante. Você vai precisar voltar aqui em uma noite que ainda não chegou. Uma noite em que uma dessas 3 táticas bater com força no seu peito e você precisar ouvir a arma correspondente para não vacilar. Salve este registro agora, antes que o barulho do mundo tente apagar a autoridade que acaba de ser depositada nas suas mãos de capitão ungido. Agora respire fundo e sinta o peso do momento. Tudo o que acabou de ser entregue, das táticas às armas de guerra, precisa ser selado permanentemente no seu espírito para não se perder. O conhecimento teórico não basta. Você precisa atravessar o salão interno, onde as portas giram e as promessas finalmente se tornam carne. Para que o selo seja colocado, você precisará estar presente do jeito que não esteve o ano todo. Feche os olhos, pois a visualização da travessia começou. Onde quer que você esteja agora, não se mova. Apenas pare por um instante e deixe que o barulho do mundo lá fora se transforme em um ruído branco e distante. Escolhido, a sua alma viajou muito para chegar a este segundo de clareza, e a frequência que você está sintonizando agora exige que o seu corpo físico acompanhe a solenidade do que está prestes a ser selado. Não é hora de processar com a lógica. É hora de permitir que o seu espírito tome o controle da sua percepção. Se você puder, feche os olhos agora. Se estiver dirigindo ou em um lugar que exija sua visão, apenas baixe o foco e sintonize a tela interna da sua mente. Coloque a sua mão direita sobre o centro do seu peito. Sinta o calor da palma atravessando o tecido da sua roupa e respire uma vez, bem devagar, puxando o ar como se estivesse recebendo uma substância nova. O que vamos fazer agora não acontece no mundo visível, mas altera a estrutura de tudo o que você tocará amanhã. Imagine-se agora caminhando por um corredor infinito de mármore branco, frio e polido, sob os seus pés descalços. O silêncio deste lugar é denso e absoluto. Dos 2 lados, você vê centenas de portas pesadas,
todas lacradas com correntes enferrujadas e cadeados que representam cada estação do seu passado que foi encerrada. São portas de vergonha, de luto, de nomes que você não usa mais e de promessas que pareciam ter morrido há décadas. Você passa por elas sem olhar para trás, sentindo o vácuo de uma história que não te pertence mais. No final deste corredor, muito além das correntes e do mármore frio, existe uma única porta diferente de todas as outras. É uma porta de madeira de carvalho maciça, antiga e pesada, que exala um perfume de resina e de terra molhada. Há uma fresta de luz dourada pulsando pelas bordas, uma luz tão viva que parece ter batimentos cardíacos próprios. Enquanto você se aproxima, o som de cascos de cavalos e de vozes de homens chegando do outro lado começa a vibrar na madeira, ecoando o segredo que você guardou no silêncio de Adulão. Você não tenta abrir a porta com força, você apenas estende a mão e coloca a palma aberta sobre a superfície áspera e quente da madeira. No instante em que sua pele toca o carvalho, um choque de reconhecimento atravessa o seu braço e atinge o centro do seu coração. Você sente a pressão daqueles que estão chegando, o peso da honra que eles carregam e o calor da provisão que foi despachada para o seu nome. Você percebe que não precisa de chaves humanas, pois a porta já está girando sozinha sob o toque da sua autoridade. Isso é real, não é uma metáfora poética para acalmar o seu coração. É o registro legal da sua travessia espiritual. Você acabou de fazer dentro de si o que estava esperando que o mundo fizesse por você durante anos. Ao tocar essa porta e sentir o calor do outro lado, você autorizou a entrada dos emissários na sua realidade física. O selo foi colocado e o que foi feito neste corredor de mármore permanece feito diante do tribunal do Pai. O umbral foi cruzado e o arquiteto assumiu o seu posto de governo. Eu solto sobre você, agora mesmo, a culpa amarga da caverna e o peso do isolamento que você carregou como se fosse um castigo. Que essa sensação de abandono caia como uma pele morta ao pé dessa porta de madeira. Eu declaro que o tempo em que você se sentiu esquecido por Deus foi, na verdade, o seu tempo de blindagem e engenharia. Eu solto a vergonha de ter sido escondido e ordeno que a sua alma pare de se desculpar por existir no escuro. A caverna foi o seu útero, não o seu túmulo. Eu solto sobre a sua linhagem a vergonha corrosiva das dívidas e o peso da história manchada que o inimigo usa para te calar às 3 da manhã. Que cada registro de escassez e cada lembrança de perda financeira seja confiscado pelo fogo que emana dessa porta de luz. Eu solto a necessidade de explicar o seu fracasso temporário para aqueles que nunca entenderiam o seu processo. O embargo sobre o seu nome foi levantado e o documento de dívida foi rasgado no invisível agora mesmo, sem que você precise mover um dedo. Eu solto sobre o seu espírito o medo paralisante do aviso e a paranoia constante de que toda chegada é uma invasão de Saul. Que essa guarda alta e esse coração acelerado sejam substituídos por uma paz que excede o entendimento humano. Eu declaro que você não precisa mais viver em estado de alerta defensivo, pois o exército que chega não vem para tirar o que lhe resta, mas para proteger o que lhe foi dado. O medo da invasão cai agora, dando lugar à autoridade de quem sabe que é o dono da casa. Eu solto sobre a sua mente a necessidade obsessiva de controle e a ansiedade crônica de tentar forjar chaves com a força do seu próprio braço exausto. Que o esforço humano que te adoeceu nos últimos meses seja drenado do seu sistema agora. Eu declaro que você está autorizado a descansar na imobilidade estratégica enquanto os distribuidores de espólios organizam a sua nova provisão. A pressa de resolver tudo sozinho cai por terra e a confiança no cronômetro perfeito do Pai assume o controle do seu ritmo cardíaco. Eu chamo à frente com a autoridade de Adulão, o arquiteto do umbral, que estava adormecido dentro de você. Eu ativo agora a sua capacidade de enxergar além das sombras e de desenhar as fronteiras da sua própria honra. Você não é mais um espectador do destino. Você é aquele que decide quem entra e o que permanece na sua linhagem. Eu ativo a visão clara para que, a partir deste segundo, você saiba discernir o peso da glória em cada pessoa que cruzar o seu caminho estratégico. Eu chamo à frente o capitão de Adulão,
aquele que foi forjado no silêncio e temperado na angústia para liderar os improváveis ao trono. Eu ativo em você a autoridade de comando que não precisa de gritos para ser obedecida, mas que emana da pele de quem sobreviveu à própria dissolução. Eu declaro que as mãos que tremiam de medo agora seguram o cetro de governo sobre as 3 frentes que convergem para o seu endereço. O fugitivo morreu. O líder dos 400 homens está ocupando o posto. Eu chamo à frente o recebedor de espólios, a identidade legal que o céu registrou para gerenciar a riqueza que o inimigo tentou reter ilegalmente. Eu ativo a sua frequência de atração para que você não precise mais caçar oportunidades, mas seja o imã que as organiza conforme a vontade do rei. Eu declaro que você está habilitado a receber, sem culpa e sem susto, a massa crítica de provisão que acaba de estacionar na sua porta. Você não está pedindo uma esmola. Você está assumindo o que foi conquistado. Sinta esse calor subindo pelas solas dos seus pés e se instalando na base da sua coluna. A ativação é física, é densa e é irreversível. O arquiteto, o capitão e o recebedor agora são uma só frequência operando dentro do seu peito. A porta de carvalho não está mais à sua frente, ela está atrás de você, e você já está no lado de dentro da nova estação. Não diga amém ainda. Nós não terminamos este selamento. Fica comigo, pois o peso da declaração final está prestes a descer sobre a sua casa. Eu coloco uma cerca de fogo sobre os seus movimentos. Toda oportunidade enviada pelo Pai terá o caminho livre. Nenhuma mão humana poderá deter o seu avanço agora. O seu pé não tropeçará em armadilhas de Saul. Eu selo agora a sua realidade financeira. O embargo geracional sobre a sua linhagem está desfeito. O devorador não tem permissão para tocar na sua mesa. A provisão que estacionou na sua porta está guardada. Eu cubro a sua mente contra o pânico noturno. O seu sono será restaurado pelo Espírito Santo. A paranoia não encontrará abrigo nos seus pensamentos. O seu coração baterá no ritmo da paz divina. Agora nós declaramos juntos como um só corpo. Nós, os escolhidos que carregamos o peso de Adulão. Nós selamos a palavra oficial que foi entregue aqui. Reconhecemos que a estação do isolamento foi encerrada. Nós ativamos a autoridade que estava dormindo na caverna. Não somos mais fugitivos escondidos na escuridão da dor. Somos capitães posicionados para governar o novo tempo. O comando do nosso destino foi retomado agora. Nós cortamos toda a corrente geracional de fracasso e dívida. O nome da nossa família não será mais sinônimo de escassez. O registro de vergonha foi queimado no tribunal celestial. Entramos juntos no umbral que o Pai preparou. Nós ocupamos o território das promessas que estavam retidas. Ocupamos as salas de decisão e os lugares de honra. Não pedimos permissão para manifestar a glória do Rei. A nossa presença é o sinal do governo divino. Nós recebemos a massa crítica de provisão enviada hoje. Aceitamos o exército de improváveis como nossa força estratégica. A convergência das 3 nuvens está completa sobre nós. O segredo foi revelado e a posse é real. Nós quebramos a bomba de dúvida antes que ela exploda. A clareza da sua travessia será preservada. Nós quebramos a crise de distração antes que ela apareça. O seu foco será inabalável. Nós quebramos o isolamento orquestrado antes que ele seja sentido. A sua solidão é apenas calibragem. Retorne à solenidade do seu chamado. Ouça com o espírito atento. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Sinta a frequência subir no seu peito. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Declare isso com a autoridade de capitão. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda. Sente neste peso por mais 1 minuto. Existe uma última instrução que precisa ser integrada agora. O silêncio deste momento carrega a assinatura do Criador. Você não está sozinho nesta travessia silenciosa. Tem alguém sentado em um banco de metrô agora, com a cabeça baixa e o mesmo tremor nas mãos que você sentiu. Alguém que percebeu que o seu trem finalmente chegou. Tem alguém parado diante de uma planilha vazia, sentindo o mesmo calor no peito.
É uma onda silenciosa de capitães saindo das suas cavernas. Vocês não vão se reconhecer pelos nomes. Vocês vão se reconhecer pela frequência. Envie isto para alguém que parou de pedir o que mais precisa. Alguém que cansou de esperar e começou a se esconder. Você sabe exatamente quem é. Essa pessoa não vai te pedir, mas o espírito dela está pedindo desde o mês passado. E o pai diz uma última coisa antes de você fechar. Eu estou subindo a sua escada agora mesmo. Agora, você pode dizer amém. Esta palavra está completa. O que foi declarado, foi declarado. O que foi selado, foi selado. Caminhe bem, escolhido.